Graça e paz, amado irmão, amada irmã, você adolescente, jovem, adulto, irmão do aconchego, da terceira idade. É um prazer enorme poder partilhar um pouco do que Deus tem falado no meu coração através da palavra de Deus com você. Hoje eu me coloco aqui diante de você com uma alegria muito grande. Deus tem colocado um sonho no meu coração, que é de realizar uma série de estudos, uma série de palavras, cujo nome da série será Palavra de Vida. E isso vem de uma maneira muito feliz ao meu coração, justamente porque estamos vivendo um momento onde, na grande maioria das vezes, as palavras que têm chegado até nós são palavras de morte, palavras que não edificam, palavras que entristecem. E então, eu quero um pouco partilhar disso e, se for possível, pedir para você também que você faça o mesmo. Com base nessa palavra de vida que você recebeu, você não a retenha com você, mas você partilhe no seu pequeno grupo, nos seus ciclos de amigos, na sua família, para pessoas que você desejar. Essa série de mensagens também ficará guardada no nosso canal, você pode resgatá-la em outros momentos também. E vai ser uma honra, um prazer enorme poder ver que a nossa igreja, ou qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, está sendo abençoada pela reflexão, pelo partilhar daquilo que a palavra de Deus vem a falar ao seu coração. O texto de hoje se encontra no profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 8, a partir do verso 18 até o 22. Um trecho do capítulo 8 muito importante, no qual o profeta faz uma reflexão sobre o momento em que ele está vivendo e, quando faz essa reflexão, ele chega a algumas conclusões muito importantes para a sua época, para a qual eu também gostaria de fazer uma aplicação para a minha vida e eu creio que será importante para a sua vida também. Jeremias 8:18 em diante diz então: Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida do meu povo, da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. E o último verso, verso 22, diz: Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? O profeta, então, de uma maneira muito reflexiva, diria até um pouco chorosa também, faz uma avaliação do contexto em que ele está vivendo, do contexto do seu povo, o povo sofrido, e também daquilo que o povo não estava acessando, de alguma coisa que, de maneira maravilhosa, poderia mudar toda aquela realidade que eles estavam vivendo. E é exatamente nesse sentido que eu gostaria de refletir sobre essa palavra com você. Algumas coisas que me saltam à memória quando eu leio esse texto é aquilo que fica óbvio: adoecemos. Não somos feitos de metal, não somos feitos de concreto, somos carne, osso. Digo mais, somos carne, osso e sentimento, somos alma. Esses lugares frágeis demais adoecem, precisam de cuidado, precisam de tratamento. É nesse ponto, então, que o profeta, de uma maneira muito especial, vai dizer que ele percebe uma necessidade de uma cura. Ele percebe que a filha do meu povo, ou seja, Israel, também chamada de aqui de filha de Sião, adoeceu, contraiu doenças e precisa ser curada. No contexto que a gente está vivendo, talvez a palavra cura, a palavra doença, a palavra pandemia, tenha encharcado de uma maneira tão negativa e tão exacerbada as manchetes, e tenha nos
feito esperar sempre o pior, dificilmente conseguimos entender que esse texto também nos chama atenção para algo mais profundo. Ao mesmo tempo em que o profeta identifica a doença, a carência, a fragilidade, a dor, o sofrimento, a incerteza, a fria sombra da morte, ele também percebe a necessidade de fazer uma autoanálise, um questionamento, um aprofundamento na relação que ele tem com Deus, um aprofundamento na relação em relação também em qual a relação que o povo do qual ele faz parte tem com Deus. E se de alguma forma, a maneira como esse povo estava encarando o seu processo de adoecimento não era um pouco do reflexo da maneira como esse povo estava encarando também a sua relação com Deus. E aqui eu queria fazer uma reflexão profunda com você também. De alguma forma será que a nossa resposta, que a nossa reação, que os nossos medos, que a nossa intranquilidade, incerteza em relação à maneira como a gente está agindo dentro desse escopo de toda essa pandemia, não está também relacionada com o fato da maneira como nós nos relacionamos com Deus? Talvez exista algumas perguntas que a gente precise se fazer. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa certeza do cuidado de Deus sobre a gente? Como está a nossa certeza sobre o cuidado de Deus com a minha família? E quando eu começo a responder essas perguntas, eu vou me dando conta também de que eu começo a olhar para a questão da doença de uma maneira diferente. Eu começo a enxergar a própria enfermidade de uma maneira diferente e o fim da vida de uma maneira diferente, quando eu observo que o meu Deus é soberano sobre todas as coisas, que o fim da vida nunca fugiu do controle do nosso Deus, que a minha vida está, a minha família está, os meus queridos estão nas mãos de Deus antes de estarem em qualquer outra circunstância. Pastor, com isso o senhor está querendo dizer que a gente não deve se preocupar, que a gente não deve se cuidar? Não é esse limite, não é esse extremo que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a sua fé, que a sua maneira de se portar diante das questões espirituais, que a sua visão do todo, a visão geral da situação é que define o seu comportamento diante das circunstâncias. Que define se você vai agir com fé, que define como você vai agir com sabedoria, com mente de Cristo, ou não diante de toda e qualquer circunstância. Mas enfim, chegando para o próximo do final dessa narrativa, o profeta vai se perguntar algo que eu gostaria que você parasse para pensar também. No versículo 22 ele se pergunta: não há bálsamo em Gileade? Bálsamo aqui, compreenda, não há remédio, não há cura em Gileade. Gileade é uma localidade, e aqui para o profeta era um lugar onde as pessoas buscavam especiarias, buscavam remédios, buscavam unção para untar feridas. Não existe bálsamo mais lá em Gileade? É como se ele se perguntasse: o meu povo está doente, mas não tem mais cura? Ele prossegue: não há médico lá em Gileade? Ele está se perguntando, é uma pergunta retórica, é uma pergunta que faz com que a gente faça uma análise. Está faltando cura? Está faltando médico? De repente alguém poderia pensar assim, pastor, está faltando. As políticas públicas não estruturaram as coisas de uma maneira adequada, por isso temos tido tanta dificuldade. Pastor, sim, está faltando médico, está faltando estrutura. A pergunta é um pouco mais profunda. Essas estruturas realmente são defeituosas, os problemas são diversos, mas não é de agora, de muitos anos atrás, de muitas décadas atrás. A pergunta do profeta é sobre questões mais essenciais, sobre questões mais profundas. Não existe um Deus que cura. É isso que ele está perguntando. Não existe uma fé no seu coração enraizada na cura que vem de Deus. E mais do que isso até, a maior necessidade de cura é física
ou espiritual? É física ou emocional? O que comanda o quê? O que domina o quê? As suas questões físicas, corporais, dominam o teu intelecto, dominam o teu espiritual, o teu emocional, ou é o contrário? Porque é dentro desse aspecto que o profeta vai dizer que há bálsamo em Gileade. Existe médico, sim. Existe cura, sim. Uma cura que vem de dentro para fora. Uma cura que nos estabelece de novo em conexão com Deus. E algo que é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo que nós estamos pedindo a Deus. Pode ser que isso pareça uma certa alienação, mas não é. Eu estou querendo convidar você para enxergar os valores, as questões, as problemáticas, a pandemia, a doença, de um patamar e por uma ótica diferente. Não dá para a gente tentar enxergar as coisas espirituais de uma ótica material. A gente tem que enxergar as coisas espirituais de um patamar espiritual. Temos vivido tempos em que as pessoas estão desesperadas e com isso tem trazido sobre si problemas, dificuldades, medos os mais diversos. E isso tem feito com que elas adoeçam de outras coisas ainda mais perigosas do que o próprio coronavírus. Doenças emocionais, doenças espirituais, que têm as afastado do siso, do bom senso, do equilíbrio. E quando isso se perde, tudo mais se perde. Então eu quero convidar você a crer que há bálsamo em Gileade. Deus não furtou de nos tratar. Deus não se afastou da sua poderosa mão de cuidar de cada um de nós. Eu quero convidar você a crer que é importante você cuidar da sua saúde, usar máscara, usar álcool gel, usar todos os protocolos necessários. Evitar estar na igreja fisicamente nos nossos encontros, se assim você desejar e precisar. Fazer tudo o que for necessário para cuidar da saúde dos seus queridos, dos seus familiares. Fazer mesmo. Evitar sair de casa à toa. Evitar. Mas acima de tudo, crer que a sua vida está nas mãos do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas têm se renovado sobre a sua vida nessa manhã. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã sobre a minha e sobre a sua vida. Creia. Creia. E a partir disso, comece a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Trabalhamos, agimos, resolvemos, mas acima de tudo, confiamos. Nossa vida está nas mãos de Deus. O que isso gera de consequência para mim e para a sua vida? Que perguntas a gente pode sair daqui e começar a fazer? Vou sugerir algumas delas que você de repente pode compartilhar com o seu grupo, com a sua família, enfim. Ser crente significa não se cuidar? Crer que Deus vai cuidar de todas as coisas por nós? Essa teologia do triunfo? O que você acha? Uma outra pergunta também que me salta à memória é: será que ficamos tão acostumados com a medicação, a solução, a resposta para tudo através da ciência, que por alguma razão dependemos única e exclusivamente deles e deixamos de confiar um pouco no cuidado de Deus? Em último lugar, mas não a última pergunta, você pode desenvolver aí. Você crê mesmo que a sua vida está nas mãos de Deus e que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar nada de você, nem a sua saúde, nem a sua vida, a menos que Deus a permita? Se você confia assim, não há mais o que temer. É cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde e, acima de tudo, crer. Que Deus o abençoe com essa palavra de vida